Olá todo mundo, hoje o vídeo é cumprindo a promessa que a gente tinha feito para vocês, né, sobre o desafio do Literanônimos, que a gente tinha prometido no post, que a cada 100 páginas lidas, né, a gente viria fazer um vídeo com um projeto de leitura, fazendo o resumo dessas 100 páginas e os comentários. O livro que tinha sido escolhido, né, de acordo com o tema do mês, que é um livro escrito por um autor nacional, que a gente já tinha dito para vocês também, é Senhora, do José de Alencar. Então, só adiantando, né, sem aprofundar muito, esse projeto de leitura vão ser três vídeos, né, até chegar o dia 26, que é o dia que a gente vai fazer a reunião do clube físico, e também vai fazer uma live ao vivo para vocês também comentarem. As 100 páginas, dessa vez, né, compreende a primeira parte do livro até o capítulo 2 da segunda parte. Vamos lá. Começando, Senhora, né? É um livro, é um clássico, né, da literatura brasileira, um livro muito discutido e muito diferente, né, de certa forma. Olha como ele está dividido. Ele está dividido em 4 partes, né, o preço, quitação, posse e resgate, que é como se fosse, né, já remetendo a questões de negócios, né, e é exatamente isso que o José de Alencar quer afirmar no livro, né, que ele quer criticar o casamento, os arranjos matrimoniais como uma forma de negócio. Então, nós já iniciamos o livro com a parte bem estudada, né? Uma citação bem estudada pelos estudiosos da literatura e também não, né? Que ele diz: há anos raiou no seu Fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se deusa dos bailes, musa dos poetas e os ídolos dos noivos em disponibilidade. Aqui a gente já tem uma imagem da Aurélia muito estereotipada, né? Que é justamente essa estereotipação que atrai tanto a atenção dos estudiosos, né? Principalmente de gênero, porque o Alencar, a todo momento, ele coloca a Aurélia como se fosse uma deusa inatingível, acima de qualquer outra mulher. E este capítulo 1 é exatamente isso, né? A gente vai ver a Aurélia na corte, a Aurélia nos bailes, na vida da aristocracia. E a gente vai ver essa mulher super diferente, né, em todos os sentidos, e também super inatingível. Mas a gente vai perceber também que a Aurélia é diferente das mulheres pelo fato dela não se adequar muito bem, propositalmente, às regras da sociedade. Ela é contra, completamente. Ela é a voz do José de Alencar no romance, né? No sentido de criticar mesmo o que as pessoas pensavam. E a gente já começa a perceber que ela também, ela não é submissa, ela toma as próprias decisões dela, ela tem uma língua mais ferrenha, diferente das mocinhas que naquela época só era permitido escutar. Então, mas a Aurélia, ela é uma pessoa diferente, mas a gente começa a perceber também que ela mantém as aparências, né? Porque, de certa forma, ela não quer que as pessoas tenham uma imagem ruim dela, né? Ela vive com pessoas, ela é órfã, a gente já descobriu isso, e que ela vive com pessoas que ela escolheu para que cercasse o lado dela, né? E sobre isso o Alencar diz: mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para conceder com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Ou seja, ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela se preocupa porque as pessoas pensam dela, né? Mas também, né, nem todos os hábitos dela são considerados tão bem vistos assim pela sociedade, né? As pessoas começam a perceber que ela tem alguma coisa especial, né? Alguma coisa diferente. E ela diz: um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo, 100 contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia. Não me contento com esse.
Riam-se todos desses ditos de Aurélia e os lançavam contra gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar desses modos desenvoltosos impróprios de menina bem-sucedida. Ou seja, as pessoas reparavam no modo dela diferente, não gostavam, mas ao mesmo tempo faziam vistas grossas para isso, porque ela tinha dinheiro e ela era muito importante, né, de certa forma. O capítulo 2 e o capítulo 3, o Alencar vai explorar mais esse lado da Aurélia, né? A gente vai começar a ver um outro lado dela, que é o lado dela na rotina caseira, né? Porque tem aquele ditado que a gente só conhece a pessoa quando tá lá dentro da própria casa dela, vivendo a rotina dela. Porque ela era uma pessoa nos bailes, nos salões, mas ela é uma outra pessoa em casa. E aqui a gente vê que ela é uma menina órfã, que ela vive sozinha com a dona Firmina, que ela tem muito dinheiro, mas a dona Firmina mesmo começa a perceber que ela tá diferente, né? Que ela tá mais reclusa, tá mais pensativa e que alguma coisa vem mesmo por aí. E vem. Lá no capítulo 4, a gente vai descobrir quais são os planos da Aurélia, né? E a Aurélia, ela tem um parente, a gente vai descobrir mais outro personagem que é esse parente mesmo de sangue, não é uma pessoa que ela escolheu para cercar ela ali de tudo, né? O Lemos, ele é irmão da mãe dela e tutor da Aurélia, porque naquela época não era permitido para as mulheres pensar, tomar conta da fortuna, nada. O homem tinha que cuidar da mulher. E o Lemos cumpria essa promessa, essa função. Mas a gente vai ver neste diálogo aqui que a Aurélia é muito decidida, né? Que ela já sabe o que quer. E o Lemos acaba sendo mais um peão nas mãos dela. A gente descobre a idade dela, ela tem 19 anos, mas ela não é tão jovenzinha assim também, né? Porque naquela época meninas casavam muito mais cedo do que 19, 20 anos, né? Geralmente lá pelos 15, 16 as meninas já estavam casadas. Então ela já tem uma certa visão de mundo. Então, sobre isso diz, 19, cuidei que ainda não se tinha feito. Muito cansam-se dessa idade, até as moças. Muito casam-se desta idade, até mais moças. Porém, é quando tem o paizinho ou mãezinha para escolher um bom noivo e arredar certos espertalhões. Uma menina órfã e inexperiente, eu não lhe aconselharia que casasse senão depois da maioridade. No caso aqui, eu presumo que seja 21. Quando conhecesse bem o mundo. Aí ela diz, já o conheço demais. A gente descobre também mais coisas, tipo que a Aurélia era pobre, né? Ficou rica através da herança do avô. Porque quem está lendo pela primeira vez, né, não tem muito noção da história, né? Por que aquela menina é tão especial, né? E a gente vai começando a descobrir aos poucos. O Alencar ele vai dando as informações pra gente bem devagar até jogar tudo pra nós. E aqui, nesse diálogo, é uma das partes mais importantes do livro, né? Que é onde o Alencar realmente faz a crítica ferrenha dele contra a sociedade, contra a falta de sentimentos das pessoas em relação à escolha do marido, do parceiro, né? Da esposa, tudo questão de riqueza, de status, uma negociação mesmo. E mais uma coisa sobre a Aurélia, né? É que ela é muito destemida, né? E as pessoas fazem sempre o que ela quer pelo fato dela saber muito bem o que ela quer e também pelo fato dela ter dinheiro, né? As pessoas respeitam isso, para você ver como a sociedade é corruptível. Aí ela diz, estamos entendidos? Perguntou a menina com sisudez que não deixarem todo este diálogo. Você é uma feiticeirinha, Aurélia, faz de mim o que quer. Todos, né? Ela faz de todos o que quer. Neste diálogo a gente descobre que a Aurélia está querendo se casar, mas não se casar com qualquer pessoa. Ela quer se casar com o tal Fernando Seixas, que está noivo de uma garota, filha de um banqueiro rico, que se chama Adelaide, só porque a Adelaide ela não gosta desse rapaz, né, do Fernando Seixas, ela gosta de outro, mas o cara que ela gosta tá noivo, é pobre, então não pode dar os 30 contos de réis do dote, né, que o pai dela precisa, né. Então, a Aurélia cria toda uma estratagema, um plano para poder
acabar com o noivado do Fernando Seixas com a Adelaide, porque ela quer se casar com ele, e ela pede para o tio dela, Lemos, arranjar tudo, né? Desfazer o noivado, ajudar a Adelaide a casar com o que ela quer, e que o Fernando Seixas aceite a mão dela, sem ele saber que está casando com ela, por 100 contos de réis. Mas quem é esse Fernando Seixas que tanto é cobiçado pela Aurélia, né? No capítulo 5 a gente vai conhecer mais um pouquinho dele, né? O Alencar, ele deixa um pouco a Aurélia de lado para dar luz a este rapaz. Ele começa descrevendo, começando do bairro onde ele mora, né? Da rua, que é a Rua do Hospício, e vai descrevendo todo o lugar que o cerca, né? Os móveis, a casa, para poder chegar neste rapaz, né? Mas muita gente, quando lê, eu mesmo quando leio, eu acho cansativo, muita gente acha também. Mas é muito importante, né? Ele descreve todo lugar, que é para poder a gente entender quem é o Seixas, né? Porque cada objeto, cada ação dele e cada coisa daquele lugar diz algum pouco sobre ele. Que, primeiramente, ele é um cara de vida dupla, né? Assim como a Aurélia. Por quê? Porque ele mora num bairro não tão rico, né? Num bairro pobre, mas os objetos que o cercam são coisas boas, né? Coisas de valor mesmo. Então, ele é um cara que vive entre a rusticidade e entre a galanteria. Então, a gente já fica, assim, curioso, né? Curioso de saber o que é, por que disso, né? Então, a gente conhece mais 3 personagens nesse capítulo, que são a Nicota, a Mariquinha e a mãe do Seixas, né? A gente já descobre que ele é solteiro e que mora com 3 mulheres da sua família. E o Alencar, ele já vai dando essas dicas, né? Seixas, ele vive disso, né? De galanteria, de festas, e a mãe dele e as irmãs não parecem se importar muito, né? Elas paparicam demais ele, sempre, o que foi que aconteceu? Você deve ir para aquele baile, você tem que saber o que está acontecendo na corte. Mas ao mesmo tempo que elas trabalham muito, costurando, fazendo bolo, a gente percebe que todo o dinheiro, a renda, vem delas, né? Mas como assim? Por quê, né? No capítulo 6, ele vai explicar que o Seixas era um filho de um empregado público e órfão aos 18 anos. Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo por a impossibilidade que se achou sua mãe de continuar-lhe com a mesada. Já estava no 3º ano e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades, que lhe desse alguma energia e força de vontade, conseguiria ele vencendo pequenas dificuldades. Concluiu o curso, tanto mais quanto o colega e amigo Torquato Ribeiro lhe oferecia hospitalidade, até que a viúva pudesse liquidar o espólio. Mas Seixas era desses espíritos que proferiam a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao jornalismo. Ou seja, chegou a hora da vida dele, né? Ele estava fazendo direito em São Paulo, né? Mas ele não gostava, ele queria ser escritor, assim como todo rapaz boêmio daquela época, né? Que vivia de festas, de bebida, de jogos e de escrever poesia, liberar os sentimentos, tão característico mesmo do romantismo, que é a classe a qual José de Alencar pertence. Mas chegou a hora que o pai dele morre, né? E a família precisa que ele assuma a responsabilidade do ser homem, né? Que é tomar de conta da família e colocar a renda do dinheiro em casa. Mas o Seixas, ele não gosta disso, né? Ele fica dividido entre essa responsabilidade e entre os prazeres da solteirice. Então ele meio que vive essa vida dupla, né? Pra fora de casa, ele é um rapaz galante, inteligente, que gosta de coisas boas, que vive na corte, mas em casa ele é apenas um rapaz que tem que cuidar da família, né? Mas as irmãs e a mãe aceitam muito bem isso, né? Elas dividem o dinheiro que ele recebe, ele acaba gastando com festa, com luxo, e as irmãs e a mãe têm que bancar a casa, né? E elas aceitam muito bem isso pelo fato dele ser homem, ele tem que aproveitar a vida e tal. Mas o plano do Seixas é esse, né? É viver essa dupla vida
para ver se conseguir um casamento rico, ganhar nome, espaço na sociedade, conseguir tudo que ele quer, e depois ele ajeita a família dele, né? Ajeita as irmãs, porque ele vai ter um bom nome, vai poder casar elas bem. Mas enquanto isso, ninguém pode saber que ele é pobre. Então diz, foi assim que Seixas invisivelmente fez a dupla existência, de dia a dia mais se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs pobreza herdada, tinha na sociedade onde parecia sobre si a representação de um moço rico. Então é isso, né? Um jovem ambicioso e também egoísta. No capítulo 7, o Lemos colocando em ação o plano dele que ele combinou com a Aurélia, né? Ele procura o Fernando e fala, né, que tinha uma moça, filha de uma família rica, que está necessitada de casar, e o dote dela era de 100 contos de réis. É claro que os olhos do Seixas se iluminam na hora que ele diz, mas restam ali ainda um pouco de honestidade, né? Então ele recusa porque ele tem um compromisso com a Adelaide e tal. O Lemos tenta fazer ele mudar de ideia o tempo todo, mas ele não muda. Mas o Lemos sai lá já meio satisfeito, né? Porque viu que o Seixas é corruptível e pode mudar de ideia a qualquer momento. E a partir do momento que ele vai pôr em ação a outra parte do plano, que é desfazer o noivado dele, né? Que eu oferecer a proposta para o carinha que gosta da Adelaide, e aí o noivado ser desfeito, ele acredita que o Seixas possa voltar atrás, e é exatamente isso que acontece. Aqui no capítulo 8 dá continuidade disso, né? O Lemos tentando resolver com a Aurélia todos esses problemas. E no capítulo 9 a gente já vê o Alencar logo de cara tentando limpar um pouco a barra do Seixas, né? Ele diz, Seixas é um homem honesto, mas atrito da secretaria e o calor das salas e sua honestidade havia tomado uma certa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Mais uma vez o Alencar aí dando as agulhadazinhas dele, né? Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade desde que transita a lei e evite o escândalo. Meio que o Seixas é encurralado aqui nesse capítulo 9, né? Ele é forçado a aceitar a proposta da Aurélia porque simplesmente a irmã dele recebe uma proposta de casamento, precisa casar e precisa do dinheiro do dote, né? No caso, a mãe dele quer tirar de um banco, né? Do que elas tinham um pouco que tinham no banco, só porque o Seixas se vê um pouco culpado, né? Pouco não, muito culpado, porque o dinheiro que tinha no banco não existe mais, porque ele gastou tudo com dívida de jogo, né, com festa, e ele não tinha tido coragem de dizer para a mãe dele que não tinha mais esse dinheiro. Então ele precisava urgente pagar essa dívida, né, pagar o dote da irmã e também comprar um enxoval dele. Então aqui no capítulo, o enxoval dele. Ainda no capítulo 9, né, ele procura o Lemos e diz que aceita a proposta dele, no tanto que ele lhe adiante 20 contos de réis, né? Mas não explica por quê. O Lemos fica assim, nossa, o quê? Não sei se posso, né? Conversa com a Aurélia e a Aurélia diz que sim, né? Pode adiantar esses 20 contos de réis porque eu quero ele, né? Eu quero saber o que ele precisa. Quero que ele aceite a proposta. Então, adianta-se o dinheiro, o contrato é feito. E no capítulo 10, né, o Lemos vai revelar quem é a noiva dele, né? Então, ele vai finalmente poder rever a Aurélia, que eu vou quase dando spoiler, né? Pra quem não leu ainda. Então, ele se surpreende, né? Ele fica feliz. Nossa, agora sim eu vou ter tudo que eu sempre quis, né? Eu vou ter a mulher que eu amei. A gente já descobre aqui que ele teve um passado com a Aurélia. A gente não sabe como foi esse passado ainda. Quem já leu, lógico, já sabe, né? Uma história bem curiosa. E ele vai assim, pronto, agora eu ganhei tudo, né? Eu vou ter dinheiro, eu vou casar com a mulher que eu amo. Eu matei 2 coelhos numa cajadada só, agora eu vou ser feliz.
E aí ele tem uma conversa com a Aurélia, né? Relembra os velhos tempos, vê o quanto ela tá diferente, né? E no 11º já tem seu noivado, sacramentos do casamento, né? E aqui mais uma vez a Aurélia se mostra diferente das moças, né? Porque ela quer ser a dominadora mesmo, né? Quer ser a diferentona. Todo mundo dando lá os conselhos de como ela deve fazer, né? Organizar o casamento. E ela recusa tudo. Porque ela quer deixar a marca mesmo dela. Ela faz tudo diferente, até na maneira de organizar o casamento. Tratou-se de, pois, marcar o dia. O Lemos pôs em discussão a questão dos padrinhos. Já ele tinha cogitado sobre o assunto e, segundo a moda de nossa sociedade, julgava indispensável pelo menos uma baronesa para a madrinha e 2 figurões, coisa que entre senador e ministro para padrinhos. Não tinha ele amizade com gente dessa plaina, mas entendia que um simples conhecimento de chapéu e até mesmo a carta de recomendação eram títulos suficientes para solicitar semelhantes favores, com que a vaidade das grandes se lisonjeia a presunção dos pequenos que se exalta. Ou seja, vamos fazer uma coisa de mão lava a outra, né? Você vai manter as aparências, convida uma pessoa importante para ser seus padrinhos, para apadrinhar tudo, e aí depois um dia você pode ganhar favores com isso, né? Mas ela não quer, ela quer mesmo uma pessoa que é amiga dela, que é o Dr. Torquato Ribeiro, né? Ela faz tudo mesmo do jeito que ela quer. No capítulo 12 a gente já vê a cerimônia do casamento, né? Tudo sai como planejado, né? Eles se casam. No 13º a gente tem a cena mais importante do livro, né? No casamento o Fernando felicíssimo, né? Nem desconfia do que vai acontecer, né? Nem a gente, porque a gente vai descobrir agora no 13º, que é a cena mais importante do livro, que é a parte que a Aurélia vai lá e conta para os Seixas todo o seu plano maligno, né? Avassalador, o seu plano de vingança, que é a minha parte preferida do livro. Ela vai e conta para ele por que ela fez tudo isso, né? Que ele não ficasse tão felizinho assim porque vinha bomba. E ele diz: Aurélia, o que significa tudo isso? Aí ela diz: representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nós estamos escarnecendo. Mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um a qual é uma mulher, cada um a qual o que é. Eu, uma mulher traída, e o Senhor, um homem vendido. Ai, que eu amo essa frase, tão poderosa. Eu amo esses diálogos, né? Ela começa a passar na cara dele que ele trocou ela por uma pessoa com dote mais caro, né? Então ela chegou o dia que ela foi feliz de receber essa herança e chegou a hora de comprar ele com preço mais alto. Muito, muito perfeito mesmo e forte essa cena. Eu amo mesmo, de paixão. Agora, meu marido, quer saber a razão por qual eu comprei de preferência a qualquer outro, vou dizer-lhe. E peço-lhe que não me interrompa. Deixe-me vazar o que eu tenho dentro da alma e que há 1 ano está amargurando e consumindo. E aqui o Alencar faz a peripécia, né, de voltar no tempo. A gente fica meio sem entender quando a gente lê pela primeira vez o quê? Louco para ver a continuação, por que ela fez tudo isso, né? Qual é o passado sombrio, qual é o pecado dos Seixas, o que ele fez, e a gente vai voltar para um passado muito mais distante do que isso na segunda parte, na quitação. Deus, a gente fica, o quê? Né? Por que está acontecendo isso? Quem são essas pessoas? Né? No capítulo 1, a gente descobre quem são os pais da Aurélia, né? Que é a dona Emília Camargo e o Pedro Camargo, né? A gente descobre como foi que surgiu tudo, né? Eles voltam muito no tempo para poder explicar toda a história, né? A Emília era uma mocinha não tão rica, né? Que se apaixonou por um estudante de medicina, que é o Pedro Camargo, que era filho de um fazendeiro riquíssimo.
Mas os dois se apaixonam, mas o pai dele não quer de jeito nenhum que o casamento se consuma, então ele acaba casando com a Emília em segredo, né, formando uma família com ela e tendo essa vida dupla, né, de homem casado e homem solteiro, quando ele tá lá na fazenda, se eu não me engano é em São Paulo, com a família, com o pai dele, né. Nunca contando a verdadeira história. Então a Emília, ela vive reclusa lá na corte com os dois filhos, né, fingindo muitas vezes ser viúva para explicar a ausência do marido, até que isso acontece, né, que ele morre, então ela vive à míngua, dependendo mesmo do filho, né, mais velho, que também não é tão, é meio doentinho, né, ele não é tão assim forte, mas é o ganha-pão, e ela também faz costura, lava roupa, né, com a ajuda da Aurélia, que desde cedo teve que crescer já conhecendo todas as responsabilidades da vida, né. Então a gente já começa a entender por que a Aurélia é tão independente, né? Porque desde cedo ela teve que ajudar a mãe dela a sustentar a família e a conhecer todos os males, né, que tem pelo fato de ser pobre mesmo e viver sem um homem. Então o Alencar aqui, ele critica a respeito de todo o livro, né? Todas essas 100 páginas a gente vê uma crítica ferrenha do Alencar, mas aqui a gente já vê uma coisa mais contraditória, né? Que ele mostra que nem sempre o amor, né? Que casar com amor pode ser o mar de rosas, né? Pode ser a passagem para a felicidade, pode ser perigoso, porque aqui a gente está quebrando com as leis patriarcais, né? Que o amor nem sempre traz felicidade se não for também de acordo com a família e com as leis patriarcais. Então, gente, a gente parou aqui na página 99, bem no comecinho do capítulo 2 da parte 2, né, que é a quitação. Semana que vem a gente volta de novo com mais um vídeo de projeto de leitura, fazendo mais comentários e o resumo das próximas 100 páginas. A gente vai continuar no capítulo 2 e vai terminar e vai até o fim da terceira parte do livro, que é a Posse, na página 201. Então, até lá. Tchau para todo mundo e obrigada por ter assistido.